Olá, boa noite. O UF inaugura espaço de acessibilidade na Biblioteca do Campus Santa Mônica, em Uberlândia. Deputados e senadores voltam a Brasília após recesso parlamentar. Hoje vamos falar sobre saúde. Algumas doenças erradicadas no país voltaram, como, por exemplo, o sarampo. Nos estúdios, vamos entender quais fatores contribuem para esse cenário perigoso. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. A UF inaugurou hoje, no campus Santa Mônica, um espaço na biblioteca com o objetivo de promover o acesso a informações para pessoas com deficiência. Veja na reportagem. Esta é a Biblioteca de Tecnologias Assistivas, um espaço de 30 metros quadrados com design moderno e principalmente tecnologias de última geração, como é o caso deste dispositivo de inteligência artificial. O dispositivo converte imagens em áudio com apenas um comando. Inclusão e ambiente escolar. Taisio Serra. Neste capítulo analisaremos o processo de inclusão de portadores de necessidades especiais no ambiente escolar. Além do óculos, o espaço conta com outros equipamentos, como a mesa com tamanho apropriado para cadeirantes, scanners, teclados com cores e tamanhos adequados para quem tem baixa visão, mouse adaptados para pessoas com pouca mobilidade nas mãos, lupas eletrônicas, uma linha braille para leitura direta dos livros, além dos computadores com programas para acessibilidade. Tudo pensado para possibilitar a todos o acesso à informação. Isso depende muito da ajuda de outras pessoas, de colegas, até dos servidores daqui da biblioteca, que sempre me trataram com respeito, diga-se de passagem. Só porque me faltava muita autonomia. Agora, com essa aquisição desse espaço, voltei minha autonomia garantida e minha autonomia também como pesquisadora. Um espaço como esse é um resgate da cidadania. É permitir que toda a comunidade universitária tenha acesso pleno ao acervo da biblioteca da UF. E esse espaço é aberto também para a comunidade externa. Então, dessa forma, todos aqueles que têm alguma dificuldade por uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, com esses equipamentos, eles passam a ter acesso a tudo que a Universidade Federal pode oferecer através da sua biblioteca. A Biblioteca de Tecnologias Assistivas teve um investimento de R$100 mil. A verba veio de uma parceria entre universidade e Ministério Público Federal. E o que nós percebemos é que, às vezes, com pequenos recursos de ajustamento de conduta, parcerias com o Ministério Público, com prefeitura, com iniciativa privada, nós conseguimos trazer grandes benefícios, como essa biblioteca, que vai gerar uma inclusão gigantesca. São 127 alunos só aqui na UF que vão poder utilizá-la, e é um projeto pioneiro no país em termos de adaptação de biblioteca para acessibilidade, que foi feito com recurso relativamente pequeno, com base numa parceria. Então, o que o Ministério Público entende é que, nesses casos, é dever nosso, havendo recurso, auxiliar, pois nós, com valores pequenos, conseguimos gerar um grande resultado que às vezes é mais difícil retirar de todo um orçamento e ficar aguardando, né? E essa é apenas a concretização da primeira parte de um projeto que idealiza uma biblioteca 100% acessível. O próximo passo é o piso tátil, né, que a gente vai começar a colocar ele agora. E o próximo passo é a gente começar a trabalhar os serviços oferecidos nesse espaço junto às coordenações dos cursos e com os alunos de cada curso que tiver uma pessoa com deficiência. E que a gente vai trabalhar eles aqui junto com a ficha de disciplina. Pegar todo o material, colocar aqui para ele à disposição dentro desse espaço de forma que ele puder trabalhar melhor o seu material de pesquisa. Deputados e senadores voltaram ao trabalho hoje, depois de um recesso de 3 semanas. O principal desafio das duas casas legislativas é a votação da reforma da Previdência. Confira.
A proposta de emenda constitucional que altera a aposentadoria já passou por 2 comissões e pelo primeiro turno de votação no plenário da Câmara, quando teve ampla maioria de 379 votos contra 131. O segundo turno deve começar na terça-feira. São necessários 308 votos para aprovação. Depois, o texto segue para o Senado, onde o trâmite é bem parecido com o da Câmara e também são necessários 2 turnos para que a PEC seja aprovada. A expectativa do Palácio do Planalto era economizar mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Mas, com as alterações feitas por deputados federais, essa economia não deve passar de 900 bilhões de reais em uma década. Até agora, a reforma da Previdência ficou assim. No setor privado, 65 anos para os homens, com 20 anos de contribuição, e de 62 para as mulheres, com 15 de contribuição. Servidores públicos, 62 anos para mulheres, 65 anos para homens, com 25 anos de contribuição. Professores homens, aposentadoria aos 55 anos e mulheres, 52 anos. Trabalhadores rurais, 60 anos para homens, 55 para as mulheres e 15 anos de contribuição. Agentes de segurança pública, homens, 53 anos, mulheres, 52. Com 100% de pedágio sobre o tempo que resta para a aposentadoria. Se faltam 2 anos, por exemplo, será preciso trabalhar mais 4. Benefício de prestação continuada pago a idosos carentes continua como estava, valor de 1 salário mínimo. Estados e municípios não foram incluídos nas mudanças. Governadores e prefeitos lutam para que os senadores incluam no texto final. Outro tema econômico também deve tomar conta do cenário político no segundo semestre: a reforma tributária. O texto, que está em discussão na 2ª comissão da Câmara, em outubro deve ir ao plenário. Até agora, os deputados decidiram extinguir 5 tributos sobre o consumo para criar apenas 1. O tempo de transição previsto é de 10 anos. O economista Bernard Api, autor da proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso, esteve no centro do Roda Viva na semana passada. Para ele, o Brasil precisa de uma reforma para tornar a cobrança de impostos mais simples e transparente. Nós estamos falando da reforma da tributação de bens e serviços, que hoje no Brasil, com certeza, as distorções na tributação de bens e serviços são as principais responsáveis pelo baixo crescimento da produtividade do país. Hoje é o Dia Mundial da Saúde e esse é o nosso tema destaque do JU de hoje. Manter atualizada a carteira de vacinação de crianças e adultos é fundamental, mas no exterior cresce um movimento de antivacina que chegou ao Brasil e já foi chamado de criminoso pelo médico brasileiro Drauzio Varella. Veja na reportagem. O pequeno Léo, de 1 ano, e o irmão Gabriel, de 7, estão com as vacinas todas em dia. Se depender do empenho dos pais, ninguém fica doente na casa. Minha mãe ela é enfermeira, então eu não tinha a opção também de não tomar a vacina. Eu já vim de uma cultura que a vacina para mim foi presente. Então para os meus filhos não vai ser diferente também. Além de se proteger contra diversos tipos de doença, manter a caderneta de vacinação sempre em dia evita que doenças que já foram erradicadas no país voltem, como é o caso da poliomielite. O último surto foi há 20 anos. Apesar do Brasil ser referência mundial de imunização, ainda tem muita gente que não acredita na eficiência de ser vacinado. As fake news sobre as reações da vacina causam medo em muita gente. Em entrevista à rede britânica BBC, o oncologista Drauzio Varella rebateu o grupo antivacina na internet, que é contra a imunização, e disse que isso é um ato criminoso. A primeira coisa é que esse pessoal do movimento antivacina não teve sarampo, não teve poliomielite, não teve varíola, simplesmente porque eles foram vacinados pelos pais, não é? Existe uma cultura pró-vacina no Brasil. Felizmente, esses ideólogos absurdos, a meu ver, criminosos mesmo, na verdade, não conseguem atingir essas pessoas profundamente. Eles não conseguem ter uma penetração social grande.
Um estudo da Sociedade de Pediatria de São Paulo sobre vacinas, feito com 579 pais, aponta que 94% dos entrevistados acreditam que a imunização protege contra doenças e 14% não confiam na segurança vacinal. Você acredita na eficiência das vacinas? Sim, é porque evita as doenças, né? Acredito, imuniza muita gente, né? Sempre eu vacino, eu tomo e nunca aconteceu nada, graças a Deus. É isso mesmo, tem que se vacinar. E para falar sobre esse assunto hoje, recebemos aqui no estúdio o professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO, o Roberto Mineu. Boa noite, viu, Roberto? Boa noite. E também o Marcelo Simão Ferreira, que é infectologista. Boa noite. Boa noite. Primeiro, vamos falar sobre esse movimento anti-vacina. Ele começou no exterior, mas aqui no Brasil parece que a moda, infelizmente, já pegou. Quais são os perigos desse movimento? Bom, primeiro é preciso que a população saiba que hoje a longevidade da população, quando comparada com épocas passadas, se deve basicamente a duas coisas. Primeiro, a introdução das vacinas. E segundo, as medidas sanitárias que foram feitas para a contenção de dejetos humanos, etc. Essas duas medidas foram que permitiram que a humanidade sobrevivesse ao longo nessas décadas com muitos mais anos. Nós temos pessoas andando com longevidade de 100 anos ou mais. Então, as vacinas têm um papel fundamental para a proteção não só de crianças, mas também de adultos. Sim. Esse movimento anti-vacina, o Dr. Drauzio Varela está correto, é criminoso. Criminoso. E isso tem proporcionado em países de primeiro mundo, como na França, na Itália, a ocorrência de doenças que estavam erradicadas já há várias décadas, como é o caso do sarampo, como é o caso da cachumba. Nós tivemos surtos de cachumba no Brasil, vários surtos de pessoas que não tinham sido imunizadas, e muitas outras, poliomielite, e muitas outras doenças que já estavam esquecidas, que muitos dos médicos modernos hoje que fazem medicina jamais tenham visto essas doenças. E agora elas estão aí ocorrendo. Está ocorrendo o surto de sarampo em São Paulo agora, de crianças que não são vacinadas. Então é um cenário perigoso, né? Realmente, perigosíssimo. Que estamos vivendo. E aí, professor Roberto, fala pra gente também então da evolução tecnológica nesse setor. Se falávamos então, no período em que as pessoas não tinham tanta certeza da comprovação científica dos resultados das vacinas, hoje não há por que ter esse medo. E há que se considerar, que a própria Organização Mundial de Saúde colocou como um dos 10 alertas, um deles esse movimento anti-vacina. E a gente tem que analisar que o progresso tecnológico é uma coisa impressionante. Se vacina contra a raiva, por exemplo, todos nós sabemos que é uma doença viral extremamente, um índice de mortalidade de 100%. Antes se aplicava uma vacina a partir, por exemplo, de um extrato muito impuro. Hoje não, as modernas tecnologias fazem com que proteínas recombinantes, exatamente um material de alta eficiência. Então é um grande desserviço que se presta à humanidade essa questão desses movimentos anti-vacinas. Perfeito. Gente, olha só, o sistema público de saúde oferece inúmeras vacinas preventivas à população, entre elas a de sarampo, a doença que já foi erradicada no Brasil e que retornou em algumas regiões do país. O repórter Fernando Cunha esteve numa unidade de saúde de Berlândia e traz mais informações. Confira. Bom, eu converso agora aqui com Elaíse Maria Gomes de Paula, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica em Uberlândia. E a Elaíse vai explicar para a gente quais são as principais vacinas que estão disponíveis no sistema público de saúde. Elaíse. Olha, atualmente o Programa Nacional de Imunização, ele tem praticamente todas as vacinas que estão no setor privado, a gente já tem no setor público, Então, para várias doenças, então, vamos lá, sarampo, febre amarela, cachumba, rubéola, difteria, tétano, tuberculose, algumas meningites, Então, a gente tem praticamente todas as vacinas, só uma ou duas que a gente não tem, que está na rede privada. Então, o serviço público hoje tem todas as vacinas disponíveis. E quais vacinas merecem atenção nesse momento da população? Olha, o ideal é que as pessoas estejam com seu cartão de vacina atualizado, Tanto criança como adulto, idoso, qualquer idade, faixa etária tem que estar.
né? No momento a gente vive, né, a questão das epizootias, dos macacos, né, que vem morrendo, a gente tem que investigar. Então a febre amarela é imprescindível. A gente está vivendo uma epidemia em São Paulo da questão do sarampo, em Minas Gerais já tem caso. Então nós temos a vacina triviral que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, né? A gente sabe que na Venezuela, em outros países, tem a questão da difteria. Então a dupla adulto que tem difteria e tétano, né? Então assim, não existe uma que é mais importante, todas são importantes, mas assim, o cenário hoje nos mostra duas ameaças que vêm entrando, né? Mas assim, as crianças têm que estar com todas as vacinas em dia. A questão da polio, por exemplo, existe ainda a polio na questão em outros países, então a gente corre o risco dela vir, né, para o Brasil se a gente estiver desprotegido. Então, lembrando que são todas as faixas etárias, têm direito à vacina. Bom, e é sempre importante manter o cartão de vacina atualizado e no ato da vacinação levar esse cartão, né? É muito importante que você procure a unidade de saúde e todos os cartões de vacina que você tiver em casa, porque geralmente as pessoas vão acumulando, né? Junta todos os cartões para a pessoa ver realmente qual vacina que você tem necessidade de tomar no momento. Bom, muito obrigado. Elaíse Maria Gomes de Paula, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica, e lembrando que qualquer cidadão pode visitar qualquer unidade de saúde para se vacinar, levar o seu cartão, e a vacinação acontece durante todo o ano, certo? E aqui Fernando Cunha para o Jornal da UFO. Obrigada pelas informações, Fernando. Voltando aqui no estúdio, gostaria de saber então do Marcelo Simão, que é infectologista, especialista, né, nessa área. Então, Marcelo, por que algumas pessoas, então, não sei se é mito ou verdade, mas há pessoas que se queixam que após tomar uma dose de vacina apresentam alguns sintomas, ou febril, ou acha que ficou gripado mesmo tomando a vacina contra a gripe. Por que essas pessoas às vezes têm essa sensação? Bom, nós temos basicamente dois tipos de vacina. Uma em que o agente, né, imunizante está presente vivo, mas atenuado, tá? E o outro em que às vezes é uma fração, né, de um vírus ou de uma bactéria que é importante para que você imunize. Então, evidentemente que todas as vacinas podem ter alguns efeitos adversos. Em geral, são efeitos adversos brandos, né, coisa que realmente não atrapalha a vida do indivíduo. Muitas vezes ele pode ter uma febrinha discreta, uma dor no corpo, uma dor no local da injeção. Que é natural, né? Mas algumas pessoas têm muito medo de que a vacina possa causar a doença, né? Como é o caso, por exemplo, da vacina de gripe. Muitos idosos não vacinam contra a gripe porque acham que vão gripar depois da vacina. Isso é uma fake news, não é verdade. Na verdade, muitas vezes, coincidentemente, um indivíduo adoece logo depois da vacina porque adquiriu algum vírus respiratório que está sempre presente na comunidade, principalmente na época do inverno, onde eles estão circulando com maior frequência. Mas é uma virose, não seria não seria nada relatado. A influenza é uma doença grave, é uma doença febril e que pode levar à morte, como nós tivemos na epidemia de H1N1 em 2009. Sim. E, portanto, as pessoas têm que se imunizar. É muito importante. Perfeito. E professor José Roberto, como que a ciência, então, né, pode dialogar mais próximo da população para que diminua essas dúvidas, né, da eficácia dessas pesquisas, para que todos os estudiosos dessas áreas possam ficar livres dessas fake news, porque realmente circula muita coisa na internet dizendo que a vacina não funciona, que pode causar, né, doenças. Então, existem centenas e centenas hoje de websites, né, desse movimento anti-vacina. Eu não sei a quem eles estão servindo, essa que é a verdade, não é? Porque a população, não é, no mundo inteiro não é. Então, várias e várias evidências que demonstram isso. Então, é necessário que todos os profissionais da área de saúde se comuniquem melhor com a população. Tá? Então, aí é que reside exatamente a eficiência. Porque uma vacina, quando ela é aprovada, né, pelos órgãos, por exemplo, CDC nos Estados Unidos, aqui a Anvisa no Brasil, ela já passou por várias e várias fases. Não é? Então, há segurança, sim. Não é? E os números são indiscutíveis. Por exemplo, febre amarela, né? Como o professor Marcelo Simão falou, é uma vacina vírus vivo atenuado. Não é? Mas, então, será que se a pessoa não vacinar, e nós temos vários surtos aqui, não é, em regiões urbanas, periurbanas do país, não é 40%, 50% da mortalidade de pessoas que infectam, não é?
E agora, qual é o efeito adverso? O efeito adverso muitas vezes brando, né? Esse efeito adverso é infinitamente menor, não é? Comparado com algo que seria, né, de um índice de mortalidade muito grande. Então, é importante que, né, os profissionais da saúde se comuniquem melhor com a população. E saber também que para cada tipo de vacina, ela é específica para um grupo prioritário, claro, né? Também, claro, que é importantíssimo. Né? Então, aí é importante essa colocação que o Dr. Marcelo falou, né? Crianças e também adultos e idosos, né? Porque o sistema imune, ele é exatamente dessa forma, né? Os grupos mais vulneráveis são exatamente, né, crianças e idosos, onde que você já tem, então, é muito importante isso. Gostaria de deixar como exemplo também a vacina contra HPV, né? Existe um mito aqui colocado na literatura que ela é ruim. E olha só a eficiência do vírus HPV, não só para as meninas, né, adolescentes, mas também agora para os meninos, né? E a gente vê que a cobertura vacinal com HPV é baixíssima. Então fique um alerta aí para os pais e mães, né, sobre essas vacinas. E o mundo vive, né, falando mais uma vez sobre isso, esse surto de sarampo, uma das doenças mais contagiosas que existem. A única forma de prevenção é a vacina. Mas a cada ano, mais de 20 milhões de crianças deixam de ser imunizadas, inclusive no Brasil. Veja na reportagem. Uma dose para 3 doenças. A tríplice viral protege contra a rubéola, cachumba e também o sarampo, que se espalha pelo ar. Os primeiros sintomas são febre alta, tosse e mal-estar. Depois aparecem manchas vermelhas na pele. A recuperação demora de 7 a 10 dias, mas pode haver complicações como pneumonia, convulsões e inflamação no cérebro. O sarampo é uma das principais causas de morte entre crianças, segundo o Unicef. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alerta que cerca de 170 milhões delas deixaram de ser imunizadas no mundo desde 2010. Se o sarampo foi reintroduzido, quais seriam as próximas doenças a serem reintroduzidas? Por exemplo, poliomielite. A estimativa é de que no Brasil quase 1 milhão de crianças estejam desprotegidas. No ano passado foram mais de 10 mil casos confirmados da doença, que tinha sido erradicada no país em 2016. Só no primeiro trimestre deste ano, o número de pessoas infectadas no mundo aumentou 300% em relação ao mesmo período de 2018. A falta de vacinação é crítica em países menos desenvolvidos, como Nigéria, Índia e Paquistão, mas também preocupa nações ricas como Estados Unidos, França e Reino Unido. Mas ainda não há vacina contra informações falsas. Quase 50% das pessoas acreditam que a imunização provoca graves efeitos colaterais, ao contrário do que mostram os estudos científicos. E o que causa tanto medo são boatos que se espalham rapidamente por meio de aplicativos de mensagem e nas redes sociais. Valentina é capixaba e vive na Alemanha com os filhos João, de 13 anos, e Júlia, de 10. Ela fez questão de imunizar os dois contra o sarampo, mesmo sem a obrigatoriedade da vacina no país, medida que está sendo discutida agora. Conheço várias pessoas que são terminantemente contra a vacinação. Nesse caso específico, onde a saúde de outras pessoas podem estar também em causa, eu até acho que sou a favor. A Academia Alemã de Pediatria defende medidas duras para elevar a taxa de imunização, que está abaixo dos 95% recomendados pela Organização Mundial de Saúde. O secretário-geral da academia afirma que a obrigatoriedade é importante, não apenas para conscientizar os pais, mas também os médicos que apoiam o movimento anti-vacinação. These physicians, they are now forced to do so. Nos Estados Unidos, o número de casos de sarampo já é o maior em 2 décadas. Nova York decretou o estado de emergência e proibiu o acesso de crianças não vacinadas em escolas e locais públicos fechados. O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos garante: as vacinas são seguras e não causam doenças graves. Arriscado mesmo é deixar o vírus se alastrar novamente. Com certeza. Grave é não se vacinar. Então, como incentivar a população a se vacinar mais? De ter a caderneta ali em dia, hein, professores? O que a gente tem que fazer? Não, veja, o maior medo nessa antivacina, nessa campanha antivacina, é de que a vacina de sarampo
causaria autismo. Tá? Essa foi a primeira notícia que se deu na internet, é que não se deveria vacinar, porque a criança que vacina contra sarampo poderá desenvolver autismo, né, na infância. Olha só. E isso realmente não ocorre, nunca ocorreu, nunca foi observado isso. Se a criança se torna um autista, é uma coincidência e não tem nada a ver. Ela recebeu várias vacinas e não foi a vacina de sarampo que causou isso. Tá? Então, o mais importante é que os médicos, particularmente os pediatras e também os infectologistas, aqueles que mexem, os imunologistas, geriatras, tá? Os geriatras, estimulem a população a vacinar. Eu, no meu consultório, em todos os pacientes, os geriatras ou em jovens, eu estimulo sempre a vacinação contra todas as doenças que são hepatites virais, sarampo e todas aquelas que são indicadas para aquela idade. Perfeito. Tem o papel da escola também. O governo sempre faz as campanhas nacionais com mídias, né, com campanhas publicitárias, mas também é dever não só dos pais, toda a comunidade se envolver para que a gente tenha o maior número de pessoas vacinadas no país. E como, por exemplo, todo jovem tem 1 ou 2 aparelhos celulares, nós temos mais de 300 milhões de aparelhos celulares, né? Quer dizer, hoje o grande não é exatamente através desses instrumentos. Então, acho que é fundamental também nós nos contrapormos a isso. E aí teria que contar com as grandes plataformas, né? A Google, o YouTube, o Facebook, Instagram, o WhatsApp, no sentido de certa forma, filtrar esses movimentos, né? Porque simplesmente um mal intencionado vai lá e coloca um vídeo, né? Então, eu acho que tem que ter um filtro também a partir dessas grandes mídias sociais. E aí sim a gente pode, não é, com certeza, veicular a verdade sobre os fatos, e não é, essas mentiras que são colocadas. O autismo é uma delas, né? Nunca comprovado cientificamente. Perfeito. Bom, veja agora como fica a previsão do tempo para essa terça-feira. Será que vem mais chuva e o friozinho continua? Confira. Em Uberlândia, o tempo frio e de chuva deve permanecer. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima 25. Possibilidade de pancadas de chuva em Monte Carmelo. Por lá, a mínima é 16 graus e a máxima 25. Ituiutaba com céu nublado e probabilidade de chuva. Temperaturas entre 17 e 30 graus. Céu encoberto por nuvens em Patos de Minas. Pode chover em alguns momentos do dia. Mínima de 15 e máxima de 26 graus. Araxá com pancadas de chuva e frio nesta terça-feira. Mínima 16 graus e máxima 22. Fique agora por dentro dos eventos realizados pela UFO. Tem muita coisa interessante acontecendo. Confira. Olá, confira agora os eventos que acontecem nessa última semana de férias. Ainda dá tempo de fazer inscrição no primeiro Seminário Nacional de Educação para Altas Habilidades. O encontro tem como objetivo debater sobre os desafios da identificação das pessoas com superdotação e as práticas educacionais já desenvolvidas com esses alunos. O evento acontece entre quinta e sexta-feira no Bloco 3Q, Campus Santa Mônica. Para se inscrever, acesse o site Eventos UFO. Você já pensou em aprender a falar Guarani? Esse é o tema do curso promovido pelo Museu do Índio da UFO em parceria com a Diretoria de Cultura da Universidade. As aulas vão acontecer no dia 7 e 9 de agosto. E dia 9 também vai ser o lançamento do filme O Último Sonho. Faça sua inscrição no site Eventos UFO. E no final deste mês, o Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, realiza em Uberlândia um seminário nacional e outro internacional. Além disso, na mesma semana, a UFO recebe o 4º Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI. Os 3 eventos vão acontecer entre os dias 20 e 22 deste mês no Campus Santa Mônica. O Eventos UFO fica por aqui. Até mais! Hoje o JU falou sobre as doenças
erradicadas no nosso país que infelizmente voltaram, e a importância da vacinação. Por isso eu quero agradecer muito aqui a participação conosco do professor José Roberto Mineu, que é do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO, né? Muito obrigada pela sua participação, professor. E também do professor Marcelo Simão Ferreiro, que é infectologista. Gostaria que vocês encerrassem deixando uma reflexão importante sobre a vacinação no nosso país. Por favor, Marcelo. Bom, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é que a vacinação é das coisas mais importantes que se tem a fazer hoje em qualquer faixa etária. Existem as vacinas indicadas para qualquer faixa etária, elas estão disponíveis na rede pública, quer dizer, a pessoa não vai gastar absolutamente nada ao vacinar. Essas vacinas são extremamente seguras e vão proteger a população de doenças extremamente graves, como já foi falado aqui, e, portanto, é um apelo a todos que vá ao seu posto de saúde mais perto da sua casa receber as vacinas que estão indicadas para a sua idade. Agora, professor Mineu. É importante, não é, que dentre esses sintomas muito leves, né, quer dizer, uma dor local, uma febre, não é, absolutamente suportável, que os pais, não é, os cuidadores analisem como que é a doença quando não se vacina, não é? Então é exatamente isso. Mesmo porque a febre é um mecanismo de defesa, quer dizer, está mostrando que o sistema imune está reagindo para conferir proteção, não é? Então é isso, né? Quer dizer, as pessoas precisam exatamente ver, não é, o que é sem vacinar, o que é vacinando. Muito obrigada pela sua participação. Dos dois, ficou o recado, então, a importância da vacinação. O JU de hoje, dessa segunda-feira, fica por aqui com esse recado muito importante para você e para toda a sua família. Obrigada pela audiência, tenha uma excelente noite. Tchau e eu te espero amanhã.